Ô Cuca, você na coletiva chegou a comentar sobre a questão do VAR, né? Você tem alguma consideração a mais a fazer em relação ao erro do VAR? Eu tenho o erro meu também, que eu errei o nome do VAR. Desculpa ao Wagner Riley. A informação que me veio lá dentro é que era Wagner Riley, não era. Então é o Diego Pombo que errou, né? E o Wagner Riley, se ele estivesse vendo TV e vendo eu falar dele, ele deve estar querendo me matar, né? Desculpa, Wagner, e nós queremos matar o Pombo. Deixa eu fazer mais uma pergunta para ti. Veja bem, você ouviu aí, né? O próprio Cuca falando do Wagner Riley, que estava no VAR, mas não era o Wagner, era o Diego Pombo. Ele que anulou o gol do Santos. Para mim, um gol mal anulado. Santos assaltado no Mineirão. Isso aí não há como contestar. Um absurdo que fizeram com o Santos Futebol Clube ontem. E eu acho que, para mim, o Santos Futebol Clube precisa de um, sei lá, eu acho que o Santos tem que a CBF reclamar do gol mal anulado de Barreal. E é um negócio assim que não há como contestar. Não há como você não contestar de um lance que, para mim, eu não enxerguei em momento algum impedimento naquele lance. Analisando friamente as imagens, para mim, o gol foi legal. O Álvaro Barreal estava um pouquinho atrás da linha da bola. O jogador do Cruzeiro lá de cima, dá para você notar que dá condições totais. Eu não sei que o árbitro Ramon Abate Abel, que apitou o jogo ontem, não sei onde ele viu que estava impedido. Se fosse o Cruzeiro, ia anular também? Hein, Ramon Abate Abel? Você anularia? O VAR também anularia? Porque E cadê o que eu falo? O sistema lá do negócio do VAR lá que ia ser automático? Cadê? O CBF prometeu, até agora nada. Não cumpriu com a palavra. Ridículo isso aí. Ridículo. Eu acho que o Santos, para mim, foi muito prejudicado. Até o Neymar Júnior, ele acabou reagindo. E ele falou que esse impedimento não existe. É claro que de forma alguma não existe esse impedimento. É um absurdo. É um absurdo. Depois vamos falar sobre o Neymar Júnior, tá? Que depois vamos falar sobre o futuro dele. Mas ele agora falando do gol mal anulado, o Neymar reagiu, reclamou do gol anulado do Santos nos acréscimos. E ele disse a seguinte frase: esse impedimento não existe. Para mim também não existiu. O Santos empatou em 0-0 com o Cruzeiro no Mineirão. O gol do Barreal foi um gol legal. Foi até um belo gol, sabe? Ele cortou o zagueiro dentro da área e chutou com a direita, meio caindo no chão. Mesmo sem a bola, entrou no canto do goleiro. Foi gol. É incrível. Um absurdo. O Santos que reclamou, e claro, com razão, da arbitragem no fim do jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo terminou empatado em 0-0. E depois de Barreal marcar nos acréscimos e ter o lance anulado pelo VAR. Desfalque do time por causa do controle de carga, Neymar endossou o coro nas redes sociais. Ele disse no X, que antigo Twitter, esse impedimento não existe. Seguido de vários emojis de risada debochando da situação. E para não chorar mesmo, né? Porque para mim, gol muito mal anulado. Gabigol, desfalque por questões contratuais, ironizou a marcação da arbitragem com o emoji de gargalhadas e a mensagem "Valeu", seguida de uma imagem congelada do VAR. VAR, todo mundo sabe, que é o árbitro de vídeo. Liderada por Diego Pombo Lopes, a arbitragem de vídeo anulou o gol de Barreal aos 49 minutos da etapa final. No lance, o argentino disputou a bola, né, com o jogador do Cruzeiro e ganhou para invadir a área e marcar o gol. O VAR traçou a linha e anulou o tento. Mais perto da linha lateral havia outro jogador do Cruzeiro que poderia dar condição a Barreal, e a reclamação do Santos é justamente sobre a análise, né, análise ou, no caso,
a falta dela em cima desse atleta. Eu não sei onde ele viu impedimento. Eu estava olhando uma foto, uma imagem congelada, dá sinais claros de que o jogador não estava impedido. Para mim deu mostras claras que não estava impedido o Álvaro Barreal. É um negócio assim, muito assim, não tem sentido. Um impedimento que para mim que não existiu. Eu queria ver se fosse o Palmeiras, o Flamengo, com todo respeito aos clubes que para mim brigam pelo título, isso eu não vou falar. Eu já sempre falo, todo ano para mim Palmeiras e Flamengo brigam pelo título brasileiro, isso aí não há como não falar aqui, tá? Mas se fosse o Palmeiras, Flamengo, até o próprio Cruzeiro ter feito esse gol, dessa mesma jogada semelhante, também anularia o gol? Porque se é qualquer adversário, rapidinho já vale do gol. Mas é o Santos, rapidinho, nosso VAR já mexe, vai lá e anula. Tudo bem que a fase do Santos não é das boas, mas o Santos é muito prejudicado. O Santos foi muito assaltado, cara. Foi muito, pra mim, assaltado à mão armada. É um absurdo um lance desses, anular um gol desses. E outra, os jogadores conversaram com o árbitro, falou, não, ó, foi o gol legal. E o Ramon Abateabel não tava nem aí, ó. Ele falou, não, tem que ver a linha traçada, tá impedido. Pelo amor de Deus. E de nada adiantou a chateação dos jogadores, né? A chateação santista. Já que o jogo terminou mesmo empatado. O Santos, que figura a zona do rebaixamento, tá na 16ª colocação. É o porteiro do Z4. Neymar, que não atuou para ter uma melhor recuperação muscular e controle de carga de treinamentos, deve voltar ao time no próximo jogo, já contra o Remo em casa, tá? Próximo jogo do Santos, dia 1º de abril. O Santos volta no dia 12 de abril, né? Contra o Remo, de Belém do Pará, pela 9ª rodada na Vila Belmiro. Então, o Santos agora terá tempo suficiente, né, devido agora à data FIFA. Eu acredito que... Aliás, o jogo é 12 de abril não, tá? O jogo acho que é 2 de abril, tá? Erraram a data aqui. Eles colocaram 12, não. Vai ser 2 de abril, tá? Não é 12 de abril, não. Então, vou dar uma olhada aqui só para confirmar aqui para vocês. Rapidinho, antes de encerrar esse vídeo, comentando sobre o assunto do gol que para mim o Santos foi assaltado no Mineirão. Assim, na maior cara dura. Um negócio assim absurdo. Vamos lá, Santos e Remo. O jogo eles colocaram 12 de abril, mas agora vou confirmar, mas não é 12 de abril não, tá? O jogo é 2 de abril. O time do Santos terá 10 dias para... Sim, eu acho que o Cuca vai ter o tempo suficiente para conseguir treinar o time. Isso mesmo, ó, 2 de abril, tá? Pra mim, o pessoal aqui do GE, do Globo Esporte, erraram aqui. Eles erraram, eles colocaram 12 de abril, não é 12, é 2 de abril o jogo Santos e Remo. O jogo vai ser numa quinta-feira na Vila Belmiro, às 7 horas da noite, 19 horas no horário de Brasília. Tá bom? O Remo, que veio de goleada contra o Bahia, venceu por 4-1 ontem no estádio no Mangueirão, em Belém do Pará. E o Santos, que veio de empate contra a equipe do Cruzeiro, então vai enfrentar o Remo, será o próximo adversário. Bom, agora em relação ao gol mal anulado, dá para ver claramente as linhas traçadas, o jogador está atrás da linha da bola. Para mim, a imagem, pelo que eu vi na imagem, foi isso. Agora, não sei da onde que ele tirou que estava impedido. Não sei da onde que o Diego Pombo, que estava no VAR ontem, ter visto impedimento que para mim não foi. Mas a perna que estava um pouquinho à frente, centímetro. Não dá, né? Eu não vi nada. E se fosse os outros times? Faria a mesma coisa? Ia anular o gol? Eu acho que não. Deu para perceber que o Santos é perseguido pela arbitragem. É ridículo. Parece que eu enxergo isso. Não é possível. Porque é um absurdo. E devido a isso, o Santos vai à CBF
reclamar de gol anulado de Barreal. Para mim, o gol muito mal anulado. E o Santos vai representar formalmente contra a arbitragem que teve Diego Pombo como responsável pelo VAR. E o Santos vai formalizar uma reclamação na CBF, né, contra a arbitragem de vídeo do jogo de domingo contra o Cruzeiro. No Mineirão, o Peixe ficou no empate sem gols, em jogo pela 8ª rodada do Brasileirão. O clube divulgou horas depois da partida que vai pedir explicações sobre o impedimento anotado no lance do gol anulado de Álvaro Barreal, já nos acréscimos do segundo tempo. Por intermédio de uma nota nas redes sociais, o Santos se apega a uma imagem congelada, sem as linhas traçadas, para defender o ponto de vista sobre a legalidade do lance anulado pela arbitragem. Um absurdo, cara. Um absurdo. O VAR teve direção de Diego Pombo Lopes, que foi o alvo de questionamento do técnico Cuca durante a entrevista coletiva. A marcação do lance deixou a diretoria indignada e gerou posicionamento oficial contra a arbitragem, a partir da representação a ser realizada na CBF. E o Neymar, que foi desfalque neste domingo, foi às redes sociais para reclamar a frase do Neymar: "Este impedimento não existe". Frase de Neymar no X, que o antigo Twitter, nas redes sociais, tá? Então, pra mim, foi um absurdo. Pra mim, foi um impedimento que não existiu. O jogador que estava marcando o Rony, que fez o cruzamento do lado direito, dá pra perceber na parte de cima que o jogador dava condições pro Barreal. Dava condições. Pra mim, ele estava um pouquinho atrás da linha da bola. Pra mim, não estava impedido. Dá pra perceber. O jogador do Cruzeiro dava condições. O jogador do lado de cima. Agora o árbitro foi no lance do outro jogador que estava perto do Barreal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Dá pra perceber que o jogador de baixo... não é questão de jogador da parte de baixo, sim da parte de cima. Pra mim a linha foi muito assim, ou foi mal traçada, ou foi a má interpretação do VAR. E o árbitro foi do VAR, claro, né? Porque o árbitro não vai querer entrar em contradições. Eu queria ver se fosse o Cruzeiro. Será que ia anular esse gol? Por ser o time da casa? Hã? Será? Não duvido muito não, viu? Do Cruzeiro não ia anular não. Mas é o Santos, né? O empate deixou o Santos com 7 pontos fora da zona do rebaixamento. O Cruzeiro, o único clube que não venceu na Série A neste ano, ocupa a lanterna com 4 pontos. Ah, Kleber, mas o jogo foi horrível, foi fraco. Beleza, eu concordo. Foi um jogo fraco, tecnicamente fraco. Mas o Santos foi assaltado, cara. Foi assaltado. Não há como discutir. É ridículo. Dá um impedimento que não existe. Só que, desculpa, tudo bem, o Santos vai reclamar, beleza. Mas não vai adiantar nada. A reclamação não vai dar os 3 pontos pro Santos. E pra mim os 3 pontos seriam essenciais pro Santos Futebol Clube. Foi um time bem organizado, com outra postura tática diferente. Time jogando por uma bola, time que jogando com suas linhas baixas, não adiantou suas linhas, como fazia o Vojvoda. O time atacava e depois a defesa ficava desguarnecida, tomando sufoco do adversário nos contra-ataques. Então é isso aí. Bom, esse foi o vídeo falando sobre o Santos, que pra mim foi prejudicado. Fui analisando melhor as imagens e saiu nos grupos santistas, até do pessoal que trabalha no Santos lá. O Santos, pra mim as imagens mostram claramente que o Santos foi assaltado no Mineirão. Um absurdo isso que fizeram com o clube. Perder o jogo faz parte, ou empatar, beleza, mas ser prejudicado pela arbitragem e pelo VAR é difícil, muito difícil. Bom, no próximo vídeo vamos falar de Neymar Júnior, do futuro dele no Santos, e também
visando Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.